E amanhã tem Cruzeiro e Brusque, 9h30 da noite, jogo no Mineirão. Seguinte, Cruzeiro queria colocar a carga máxima de ingressos para esse jogo, mas o Mineirão disse que não é possível. Se pode pro Atlético, por que não pode pro Cruzeiro? Rodrigo Franco, que está no Mineirão, vai explicar pra gente. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no GE. Pois é, desde terça-feira da semana passada, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a liberação da capacidade total do Mineirão, cerca de 62 mil torcedores. E é assim, com casa cheia, que o Cruzeiro gostaria de jogar contra o Brusque amanhã, 9h30 da noite aqui. Só que isso não vai ser possível, e é uma história longa que começou na semana passada. O Cruzeiro, nas primeiras conversas com o Mineirão, estava com uma previsão de público de 7 mil. E aí a ideia era ir ampliando os ingressos disponíveis aos poucos, de acordo com a demanda. Na reunião na Federação Mineira, na última sexta-feira, uma reunião que é corriqueira, acontece sempre em véspera de jogo, para preparar toda a logística do evento, a capacidade prevista era de 22.500 torcedores. A torcida do Cruzeiro foi comprando os ingressos e esgotou 35 mil. Ontem o clube manifestou interesse de contar com a capacidade total efetivamente, mas o Mineirão informou que isso não vai ser possível. Alega questões trabalhistas e também de logística. O Mineirão fez jogos com 100% da capacidade para o Atlético contra o Grêmio e também no Clássico contra o América, mas alega que não seria possível fazer isso no jogo de amanhã contra o Brusque e na quarta-feira no jogo do Atlético contra o Corinthians. Seria um intervalo muito curto para fazer dois eventos. E o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, falou sobre essa questão. Nunca foi esse combinado de que só teríamos o jogo para 7 mil, né? Iniciou-se uma carga de 7 mil, que era uma coisa que que é uma média do que a gente vinha colocando de público antes, mas sempre com compromisso de aumentar, né, à medida que a gente conseguisse efetivar vendas. O nosso adversário local aqui colocou o Mineirão cheio, com venda lotada, ou seja, não tem sentido esse argumento de que para fazer um evento desse precisa de 10 dias, porque fez-se para outra parte muito menos, né? Então a gente quer isonomia. O consórcio que administra o Mineirão alega que os jogos do Atlético foram feitos com uma previsão maior, tem um contrato assinado para jogar a temporada inteira. Então, por isso, foi possível fazer com a previsão de público total. Com o Cruzeiro não vai ser possível mesmo. 35 mil ingressos, capacidade máxima que o Mineirão consegue entregar o evento amanhã aqui. Agora, de Cruzeiro e Brusque, jogo amanhã no Mineirão, 9h30 da noite, partida que pode sacramentar a permanência do time do Vanderlei Luxemburgo na segunda divisão. Diante de um grande público, portanto, a expectativa dos cruzeirenses está enorme. Torcedor de verdade é assim. Se o clube precisar, pode contar com ele. Cruzeiro, para nós, é um amigo, é alguém da família, é alguém que vai precisar e a gente vai estar aqui. Então, acho que independente do momento, esse estádio lotado é para mostrar que o sangue é azul mesmo. E é isso. A gente vai estar sempre aqui. Aqui no Mineirão, depois de quase 3 meses sem jogar no local. E com grande público pela primeira vez, desde o começo da pandemia. Na hora que você lembra, você quer chorar, você quer vibrar, porque você finalmente está voltando. De volta para casa, né? Numa circunstância muito ruim que nos colocaram, né? 9h30 da noite de amanhã, 35 mil ingressos esgotados. E entre os que devem ir ao Mineirão logo mais, rola cada sacrifício que você nem imagina. Eu moro em Montes Claros, né? Então são 425 quilômetros para ir, 425 quilômetros para voltar. Desde que eu formei, falei, agora eu sou dona do meu dinheiro, né? Eu pensei assim, pelo menos uma vez no mês eu vou ver o Cruzeiro de perto. Quando vem a BH, a Jéssica fica na casa da Natália, que é lá de Carmo da Mata, na região oeste de Minas, e tá por aqui há 3 anos. Fisioterapeuta, Natália veio à capital em busca de oportunidade. Mas o motivo principal, duvido você adivinhar. Tive uma proposta de emprego no interior, mas mesmo desempregada, eu quis encarar, eu tinha essa meta de voltar para BH, principalmente para ficar próximo do Cruzeiro. E se a folga não casar com o dia do jogo? Você vai precisar, inclusive, trocar o plantão mais uma vez? Mais uma vez, tá a Natália trocando plantão para ir pro Mineirão. E aqui, na volta para casa, eu não ia perder, né? Até porque o Cruzeiro está precisando de pontos e de renda. No último jogo do time no Mineirão, a prefeitura permitia a ocupação de 30% das arquibancadas. Contra o Confiança, o estádio recebeu 4.730 torcedores. Com isso, o clube registrou um prejuízo de mais de R$130 mil.
Naquela partida, o ingresso mais barato custava R$ 70. Um valor salgado que deixou muito cruzeirense fanático de fora. A torcida pediu e a diretoria aceitou. Contra o Brusque, ingressos mais baratos, a partir de R$ 10. É super acessível, né? Daniela não vai a um jogo desde outubro de 2019. Então essa oportunidade surgiu e a gente tem que abraçar, agarrar, a gente é torcedor, a gente é sofredor também. Acredite, Daniela, não é só a torcida que está ansiosa, não. Vai ser fundamental o centroavante da equipe, né? O torcedor chega primeiro, sofre, né? Ajuda a botar a bola para dentro, né? E é importante jogar em casa também, construir uma vitória diante do Brusque, que é uma equipe que está ali na briga, né? Então a gente espera contar com o torcedor como está comprando o ingresso aí. Hora 30 minutos, chegando o Cruzeiro hoje com ele, Josias Pereira. Ô Josias, deixa eu te falar uma coisa, um alívio, né, a vitória sobre o Londrina na sexta-feira, mas foi só ufa, né? Pra ser ufa, acabou, tem que vencer o Brusque, não é isso? Boa tarde, Josias. Exato. Boa tarde, Dimara, boa tarde a todos os nossos ouvintes, que nos acompanha também na live. Como você disse, foi um alívio, né? O Cruzeiro teve um alívio aí nesta questão da disputa, né? Contra o rebaixamento à terceira divisão. Quem diria que o Cruzeiro, no ano do seu centenário, estaria aí em novembro brigando para não cair para a terceira divisão. Mas é como o Luxemburgo disse, né, Dimar? Essa é a decisão do Cruzeiro, as decisões que o Cruzeiro tem pela frente, e a torcida vem buscando abraçar, porque realmente essa partida contra o Brusque pode determinar de forma definitiva o Cruzeiro se mantendo na Série B do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Aí sim o Cruzeiro vai atingir, né, caso vença, 46 pontos. Os matemáticos dizem que 45 pontos já dá essa tranquilidade. Isso. Com 46, um pontinho a mais, o Cruzeiro vai aí só pensar nesses 3 últimos jogos. Inclusive o Cruzeiro vai jogar a última partida em casa no dia 27 contra o Náutico. Aí sim o Cruzeiro já começa o planejamento para 2022, só que temos polêmicas, né, Dimara, em relação a esse jogo entre Cruzeiro e Brusque, né? O Cruzeiro vem aí de forma, inclusive até o presidente Sérgio Santos Rodrigues vai dar uma coletiva, as perguntas já foram enviadas pelos jornalistas, mas já tem um vídeo dele também, bastante indignado com a Minas Arena, cobrando isonomia em relação ao Cruzeiro e ao Atlético, porque a polêmica é o seguinte: o Cruzeiro vai mandar esse jogo no Mineirão contra o Brusque amanhã, com transmissão aqui da Super, inclusive. O Cruzeiro inicialmente conseguiu aí uma venda de cerca de 22.500 ingressos, mas a informação que o Cruzeiro passou, inclusive eu conversava com pessoas do Cruzeiro hoje pela manhã, é o seguinte: tem um disse-me-disse aí, Dimara. Ah, meu Deus. O Cruzeiro diz que a Minas Arena em nenhum momento falou para o clube que existia uma questão operacional em relação ao Mineirão. Aquela questão de não poder mandar 2 jogos em sequência no estádio por causa da limitação de funcionários, né? A Minas Arena justifica que durante a pandemia vários funcionários acabaram saindo, né, da Minas Arena, da questão da segurança que é privada no estádio, e foram fazer outros tipos de trabalho. E até agora eles não conseguiram fazer essa reposição, por isso eles não teriam efetivo de segurança, também de outros detalhes do estádio, para conseguir comportar um jogo na terça-feira, que é o do Cruzeiro contra o Brusque, e na quarta-feira teremos o Atlético enfrentando a equipe do Corinthians. E nesse jogo do Atlético teremos o público total. A torcida do Cruzeiro ficou muito revoltada com isso. O Cruzeiro conseguiu vender aí, inclusive o Cruzeiro soltou isso nesse domingo, né? Falando que o Cruzeiro tem 35 mil torcedores garantidos para essa partida contra o Brusque, mas o Cruzeiro logo hoje pela manhã já colocou um tweet falando que esperava que o Mineirão se posicionasse e que estava buscando alternativas para aumentar esse público. A informação que o Cruzeiro passa também para nós é o seguinte: que em nenhum momento a Minas Arena falou sobre essa questão operacional e também, segundo eles, a Minas Arena se manifestou que aumentaria a carga de ingressos de acordo com a demanda de vendas. Então, segundo o Cruzeiro, pelo menos na mente do Cruzeiro, vamos dizer assim, dos diretores, esse público seria aumentado porque a procura está sendo muito grande.
mas existe também a questão do estatuto, né, Dimara? Do torcedor. Que é 48 horas, exatamente, 48 horas para comunicar o aumento de público. Já passamos dessas 48 horas. É qualquer mudança. Isso. O estatuto, gente, é 48 horas, qualquer tipo de mudança. Você vai mudar de estádio, você vai mudar de número de público, você vai mudar qualquer situação de jogo, tem que ter 48 horas. Só me explica uma coisa. E a Minas Arena falou o quê? Falou que informou pro Cruzeiro, não informou pro Cruzeiro, era para adivinhar, ou como é que era a situação? Pois é, a Minas Arena disse o seguinte, até conversava hoje com o Samuel Lloyd pela manhã, que é o diretor comercial da Minas Arena, ele citou que mesmo se o Cruzeiro tivesse pedido 60 mil anteriormente, não teria condições de receber 60 mil nessa partida contra a equipe do Brusque, porque o Mineirão não tem esse tipo de operação e não adianta também contratar, como as pessoas estão dizendo nas redes sociais, por que o Mineirão não contrata freelancers, né, para trabalhar aí só nessa partida e tal. Não existe essa possibilidade porque essas pessoas não estariam preparadas para uma operação com o Mineirão. Precisa de um tempo, né, Dimara? Para descobrir como é que são as coisas seria, lá. Né? Exatamente, um treinamento para saber como que opera o Mineirão em dias de jogos, ainda mais sendo um jogo que vai receber um grande público, como se espera, 35 mil pessoas é um grande público do Cruzeiro, mesmo disputando essa situação muito complicada da Série B nesta fase agora da competição, faltando 4 rodadas. Então a gente aguarda o posicionamento do presidente Sérgio Santos Rodrigues, inclusive ele disse nesse vídeo, né, que não existe essa questão de 7 mil ingressos que o Cruzeiro teria pedido primeiramente, porque a torcida tá pegando no pé dele também, viu, Dimara? Porque a torcida acha que o Cruzeiro não fez a coisa certa, não acreditou que iam tantos torcedores nessa partida e agora a situação deu essa reviravolta, vamos dizer assim. Né? Isso, mas porque ele disse que o Cruzeiro em nenhum momento... Isso, só para esclarecer, né, Josias, porque se o Cruzeiro tivesse mesmo feito o pedido para 60 mil, 40 mil torcedores, enfim, com o tempo hábil, a Minas Arena tinha que se virar, né? Ou tinha que trazer o pessoal lá que mandou embora, ou eles tinham que se virar, porque não tem cabimento você ter as despesas que você tem com o Mineirão quando você abre o Mineirão para os jogos. Não tem cabimento você ter um estádio deste tamanho que não consegue fazer 2 jogos em sequência com público grande. Ué, como é que pode? Não tem condição, não entra na cabeça da gente. Então, o que acontece? Existe um planejamento. Cada clube manda aquilo que ele acha que vai ter em venda de ingressos ou de torcedor, já aqueles que já são o sócio torcedor, ele tem isso. Então, tá me parecendo, e aí é totalmente uma coisa que eu estou pensando, o seguinte, o Cruzeiro realmente achou que não teria esse público e realmente não fez o pedido. Porque a Minas Arena não tem como fazer isso. Ela não pode falar assim, olha, Atlético, você pode, olha, Cruzeiro, você não pode. Não tem jeito. No mesmo estádio, na mesma hora. Né? Exatamente, Mara. Inclusive, até o questionamento que eu fiz para o presidente, vamos ver, né, o que ele vai falar nessa entrevista, foi exatamente isso. Qual foi o erro? De quem foi o erro nessa avaliação de público, né? Porque a torcida do Cruzeiro já sabia que esse compromisso contra o Brusque seria muito importante, ainda mais depois da vitória sobre o Londrina. Então o Cruzeiro com certeza teria um público grande, porque mesmo passando a situação complicada na Série B, a torcida do Cruzeiro está sempre ali presente e queria empurrar o time nessa partida. Então fica agora aí as explicações. O Cruzeiro diz que vai tentar ainda colocar mais público no Mineirão. Não sabemos com quem que eles vão falar isso, vai ser com o governador, porque teoricamente a Minas Arena responde ao governo do estado, mas de qualquer forma o presidente está aí nervoso e tal com a Minas Arena. Vamos ver como vai terminar essa história ainda nesta segunda-feira, mas de qualquer forma, amanhã, jogo decisivo, o Cruzeiro aí enfrentando o Brusque para conseguir de uma vez por todas os 46 pontos e se manter na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Muito difícil a vida do Cruzeiro, mas essa é a realidade, então a torcida vai encarar como uma decisão, Dimara. É isso, daqui a pouco o Josias volta para o destaque final, só lembrando o seguinte, o pedido dos clubes para os estádios, ele é protocolado, né? Então, se realmente, né, Pedro, o Cruzeiro fez o pedido, tem lá no papelzinho, é só mostrar.
Exatamente. O destaque final do Cruzeiro, diga lá, Josias Pereira. Mais uma vez voltando aqui, Pedro. Mas falando do Cruzeiro aqui para essa partida, o Cruzeiro já divulgou a lista de relacionados para esse compromisso aí contra o Brusque. Teremos a volta de Léo Santos, que cumpriu suspensão, então o zagueiro vai voltar aí a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. E falando em eliminatórias, o Cruzeiro segue sem Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana. Vamos trazer os nomes aqui rapidamente. Cruzeiro que tem a seguinte lista de relacionados: os goleiros Fábio, Lucas França, os laterais Norberto e Jean Vitor. Acredito que tem o Cáceres, porque o Cruzeiro parece que errou aqui essa lista de relacionados. Zagueiros, é porque o Cruzeiro repetiu Norberto e Jean Vitor duas vezes. Então é um erro aqui que eles colocaram. Os zagueiros são Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rodolfo. Os meio-campistas Adriano, Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Giovani, Claudinho, Marcinho e Rômulo. Nos atacantes, Thiago, Rafael Sobes, Vitor Leque, Bruno José, Wellington Nem, Felipe Augusto e Vitor Roque. Felipe Augusto, que praticamente é um lateral aí do Cruzeiro, então aparece como atacante, mas ele é um lateral. Só para falar da nossa manchete, Rodolfo também conversou com a imprensa hoje e falou sobre a situação dele no Cruzeiro. Tem contrato até o fim do ano, até o final da Série B. Jogador de 35 anos, fez apenas 6 partidas com o Cruzeiro, ficou um longo período inativo antes de acertar com o Cruzeiro. Não tem, portanto, esse futuro definido se vai permanecer no Cruzeiro ou não. A diretoria ainda vai avaliar e não teve nenhuma conversa com ele, Dimara e Pedro Abílio.